Deus, boa noite, a paz a todos, amém. Que data maravilhosa e que responsabilidade estar aqui nessa casa, com tudo aquilo que está sendo construído. Desde quando eu cheguei aqui, o sentimento que eu tenho no meu coração é que o Senhor, Ele vai alargar as tendas. E eu creio que isso fala de algo físico, mas também de algo espiritual. Eu creio que o Senhor, Ele vai, como uma demonstração física, Ele vai sempre nos levar para uma expansão espiritual, daquilo que Ele está gerando em nós. Eu creio que para um nível mais profundo de relacionamento com a presença dEle, um nível a mais de conhecimento da verdade dEle, um nível a mais de obediência e de entrega do nosso coração a Ele. Eu creio que Ele vai mesmo alargar as tendas e é bom estarmos preparados para enviarmos aquilo que temos de melhor aqui dessa casa. Preparar o nosso coração para as despedidas, que não tem a ver com uma mesa que se quebra e pega um pedaço e joga para outro lugar, mas é de uma mesa que o Senhor vai estendendo para toda a nação brasileira, América Latina, América Central, América do Norte e as nações da terra. Então é tempo de preparar o nosso coração. Muitos dos pais aqui enviarão os seus filhos. Eu só escutei só minha esposa falar amém. Amém, filha, nós vamos enviar, né? Meu filho Estevão fala que quer ser missionário no Japão. Eu falo, amém, isso. Eu creio que quando nós damos aquilo que temos de melhor, mesmo sendo algo tão custoso, nada é comparado com aquilo que Jesus fez, está fazendo pelas nossas. Meus irmãos, eu tenho sido desafiado pelo próprio Senhor nesses dias atuais em continuar entregando todo o meu coração a Ele. Às vezes a gente pensa que já entregou tudo. Às vezes nós achamos que nós já aprendemos de tudo. Mas é necessário observar que existe muito mais. Então, a cada conversa que eu tive aqui com vários irmãos, em cada momento de estar ouvindo, de vendo e presenciando, eu presenciei as cenas finais da chegada do carro. A minha esposa sabe, a gente vive missão há bastante tempo e vimos milagres e milagres e milagres, mas eu não me acostumo, porque Deus é uma fonte inesgotável. Eu estava ali vendo e era como não, tipo, a gente faz parte também disso, mas é como se eu estivesse orando com vocês há bastante tempo, porque o reino de Deus está avançando. Eu quero ler um texto com vocês hoje, e eu quero me ater a ele. Está lá em Efésios, capítulo 5. Se tiver uma Bíblia, por favor. Efésios, capítulo 5. Som. Versículo 8 até o versículo 14, diz assim: porque em outro tempo eres trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda a bondade e justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor, e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas,
mas antes condenai-as. Porque o que eles fazem em secreto, até mesmo nós não podemos dizer, porque é torpe. Mas todas essas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Por isso diz: desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Essa é a palavra do Senhor. Meus irmãos, quem aqui entre nós já perdeu a hora de um compromisso importante? Quem aqui entre nós colocou o despertador lá às 5 horas da manhã porque tinha um compromisso importante e não ouviu o despertador e de repente se acordou desesperado porque já estava dando 6 horas? Quem aqui tinha algum ônibus para poder pegar? Quem aqui já marcou o encontro e olhou e falou: puxa, eu perdi a hora? Eu lembro, eu perdi voo uma vez só na minha vida. Eu acho que só esse ano eu já voei mais de 25 vezes. Uma vez só que eu perdi, e minha esposa sabe, eu gosto de chegar 4 horas antes de sair o voo. Por quê? Porque tem consequências. O valor é muito caro, amargas. O valor é muito caro. Existem, né, pessoas esperando. Existe o tempo, que tempo é algo que não tem como comprar novamente, você perde ele. Então existem muitas coisas que vão determinar o nosso compromisso, ou seja, a nossa pontualidade. Então, o que eu faço hoje? Eu tenho que acordar às 6 horas, eu coloco às 5h50, às 5h55 e às 5h58. Às vezes na primeira eu desligo, na segunda eu desligo, mas na terceira eu não posso. Já aconteceu da bateria acabar e por um milagre o Senhor ir lá e me acordar. Mas, gente, é horrível a sensação de perder a hora. Eu costumo dizer que o maior medo da minha vida, eu tenho uma esposa, ela está aqui, a Vivian, eu sou casado, nós temos um filho de 8 anos, Estevão, de 4 anos, Samuel. Eu amo os meus filhos, eu amo a minha família assim, de paixão. Eu tenho medo de perder eles, mas o maior medo que eu tenho na minha vida é de chegar no final da minha carreira e olhar para trás e ver que aquilo que o Senhor mandou eu fazer, eu não fiz. É olhar para trás e ver que eu corri atrás do vento. É olhar e tentar voltar atrás para consertar, para obedecer, para se entregar e não dar mais tempo. Eu lembro de uma frase de um missionário chamado Jim Elliot. Ele diz assim: viva de tal maneira, para quando chegar no momento da sua morte, você não tenha mais nada a fazer, a não ser morrer. Viva intensamente a palavra, as promessas do Senhor. Viva intensamente aquilo que o Senhor te confiou. Viva intensamente a sua família, a sua própria casa, os filhos, a sua igreja local, os seus amigos. Viva intensamente, para que quando chegar no dia da sua partida, você não tenha mais nenhum débito, você não tenha mais nada a fazer, a não ser dar o último suspiro de satisfação, porque tudo aquilo que Deus nos mandou fazer, a gente faz. Quando eu leio esse versículo que diz: desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá.
Essas palavras soam no meu coração como um despertamento. É como se o Senhor estivesse tocando o último alarme e dizendo: levanta-te, assume a tua responsabilidade, creia naquilo que eu disse, não creia naquilo que o mundo diz, não creia naquilo que o coração enganoso do homem diz, mas creia no que eu disse. Desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e o próprio Cristo, Ele te esclarecerá. A Bíblia, em Mateus capítulo 25, do versículo 1 ao versículo 13, vai contar a história de 10 virgens. A Bíblia diz que tinham 10 virgens. Tinham 10 que estavam se preparando para a chegada do seu esposo. Todas as 10 eram virgens, é bom a gente lembrar disso. Todas as 10 estavam se guardando. Todas as 10 tinham expectativas. Todas as 10 tinham um sonho com o dia do casamento. Todas as 10 estavam com o seu coração preparado. E a Bíblia diz também que todas dormiram. Eu já vi alguns pregadores dizendo que 5 estavam acordados e 5 ali, estavam ali, dando o cochilinho durante a tarde. Mas não, as 10 estavam dormindo. Então ouve-se a voz: eis aí o esposo. Então as 5 que estavam preparadas, as prudentes, saíram de encontro ao esposo. Mas 5 estavam despreparadas. 5 não estavam cultivando, não estavam guardando óleo nas suas lâmpadas. Mas quando ouviu a voz do noivo, a que não estavam prontas, ficaram desesperadas. Elas queriam comprar, elas queriam ter, mas elas não guardaram. Elas foram, que a Bíblia chama de loucas, despreparadas. E de repente, as que estavam prontas, ela foi e conseguiu entrar às bodas. Ela conseguiu entrar na festa, ela conseguiu entrar na noite de núpcias. As que não estavam preparadas, elas chegaram e a porta estava fechada, e a Bíblia diz que ali houve choro e ranger de dentes. Chegar num compromisso atrasado, não levantar no tempo correto, isso pode ter um custo muito alto, irmãos. Isso pode ter um custo irreparável. O Evangelho só é uma boa notícia quando ele chega a tempo. As boas novas só se tornam boas quando ela chega a tempo. E o Senhor, nesses dias, Ele está nos chamando para acordar pontualmente, assumirmos as nossas responsabilidades. Gente, o sono é bom para o descanso, mas o sono não pode ser a nossa vida. Talvez a gente está acordado para tantas coisas, mas para as coisas de Deus nós estamos dormindo. Tinha algo que eu sempre pregava. Quando eu falava sobre a obra missionária, eu dizia que ou você investe dinheiro, ou você ora, ou você vai. São as 3 coisas que precisamos fazer. Ou você ora, ou você investe, ou você vai. Isso é uma meia verdade que eu preguei muito já. Na verdade, irmãos, nós precisamos estar prontos a fazer as 3
coisas, para levar as boas novas do Senhor, para cultivarmos essa vida de estarmos preparados e prontos a tempo e a fora de tempo. Precisamos colocar o nosso coração no propósito a qual o Senhor estabeleceu sobre nós. A igreja do Senhor, essa semana eu ensinei aqui um pouquinho, eu disse: todos nós fomos chamados, todos nós fomos chamados à missão de Deus, todos nós fomos chamados a estarmos envolvidos, engajados. Nós não fomos chamados para sermos espectadores, olhar e falar: nossa, que obra linda esses irmãos fazem, que obra linda que o pastor faz, que obra linda que fulano faz. Sim, é lindo, mas nós precisamos nos engajar. Talvez você fala: não, mas eu não sei fazer muitas coisas. O Senhor não quer que você faça muitas coisas, Ele só quer que você faça o que Ele está fazendo. Ele não quer que você se envolva com muitas coisas, Ele só quer que você se aproxime dEle e tenha uma vida de relacionamento com a sua presença. E na presença dEle, o Espírito Santo vai nos guiar em toda a verdade. Sabe, o mundo está um caos. Está tudo complicado. Essa semana começou a se levantar uma nova lei, onde adolescentes de 14 anos, eles vão poder fazer cirurgia para mudar de sexo. Nós estamos vivendo um caos moral. Aquilo que é verdade hoje é relativo. Estamos vivendo na pós-modernidade. Chesterton, ele dizia que chegaria um dia que nós teríamos que explicar que a grama é verde. E é chegado o dia, irmãos. É chegado o dia. É chegado o dia onde que aquilo que você crê vai ser colocado em prova. E você não vai poder retroceder. Você vai ter que se levantar como uma voz da verdade. Isso é para todos. Você que tem 12 anos, você que tem 10 anos, você que tem 60, 70, 80 anos. Isso vai ser exigido de nós, da nossa vida. E eu quero te dizer uma coisa: não tem a ver com viés político. Isso tem a ver com o espírito que opera contra o povo de Deus. Isso tem a ver com um sistema, com uma mentalidade deturpada, que está tentando tragar os nossos filhos, os nossos netos, para viver algo que não é a verdade. Queridos, existe uma verdade sobre nós. Cristo é a verdade. E nós não podemos negociar isso. Não é tempo de concessões. Mas isso vai me custar. Sim, a Bíblia diz que isso iria custar. É por isso que Jesus, ele disse: aquele que quiser vir após mim, nega-te a ti mesmo, toma a tua cruz e siga-me. Aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. Jesus não nos deixou a par disso. Ele disse que sim, esse mundo seria assim, que eles iriam nos odiar, que nós seríamos odiados de todas as nações por causa do nome dele. Mas nesse mesmo texto diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Então nós estamos vendo que o mundo está um caos, mas infelizmente algumas pessoas estão dormindo com seus olhos abertos. Eu costumo dizer que é um tempo que, se a gente não cuidar, o nosso coração vai pedrificar. Não sei nem se existe essa palavra. A
Bíblia diz em Mateus 24 que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Então hoje a gente vê noticiários, pais matando filhos, filhos os pais, atrocidades acontecendo, e isso não tira mais dos nossos olhos lágrimas, isso não gera mais aquele senso de injustiça, porque a iniquidade está se multiplicando. Enquanto o amor de muitos vão se esfriar, nós, a igreja de Cristo, precisamos nos elevar em amor, precisamos exalar amor, precisamos manifestar amor, de não sermos uma igreja apática, mas uma igreja cheia de compaixão. Compaixão significa sofrer o que o outro sofre, é sentir o que o outro sente, é olhar os dados, é olhar as estatísticas, é olhar para o Brasil e olhar e ver o caos, mas não ficar colocando culpa em A ou B ou C ou fulano. A igreja do Senhor, querido, é o maior órgão social do mundo, a maior organização social do mundo. Quem aqui entre nós, que no passado estava completamente perdido, envolvido com muitas coisas erradas e foi transformado aqui? Levanta a mão assim, por favor. Queridos, os projetos são ótimos e nós vamos continuar fazendo, mas a única coisa que pode transformar o homem por inteiro é o evangelho do reino de Deus. É o evangelho do reino de Deus. O que nossos irmãos vão estar fazendo aqui na segunda-feira, indo para outro país, para uma cidade onde muitos aqui nem conhecem, nem sabem quem são as pessoas que estão lá. Eles não estão ganhando para fazer, estão pagando para fazer isso. Isso se chama um desespero em ver Cristo anunciado e proclamado nas nações da terra, porque aquilo que transformou a minha vida pode transformar qualquer vida. Nós estávamos cegos, nus, perdidos no lamaçal de pecado, como diz lá em Colossenses capítulo 1, no versículo 13, Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, aonde nós temos a redenção, aonde nós temos a graça, aonde nós não merecemos tão grande amor, mas Cristo, Ele doou a sua própria vida pela minha e pela sua vida. Ele verteu o seu sangue na cruz do Calvário para nos salvar, para nos libertar, para nos dar uma nova vida, para nos fazer nova humanidade e para dar sentido àquilo que não tinha sentido mais. Muitos aqui entre nós já não sabiam mais o que fazer com a sua própria vida, assim como muitos pais aqui hoje não sabem o que fazer com a vida dos seus próprios filhos. Eu quero te dar uma palavra de esperança. Todos nós que estamos aqui com a nossa vida transformada, um dia o Senhor levantou alguém para orar pelas nossas vidas, queridos. Eu lembro que na faculdade eu era um cara que não acreditava em Deus. Deus para mim era uma conversa fiada. Eu lembro que tinha um amigo chamado Marco Aurélio. Ele falava de Jesus ali para a gente brincava, a gente vai queimar essa Bíblia sua, a gente vai te bater. E o Marco Aurélio um dia ele olhou para a gente sério e falou assim: vocês podem até me bater, vocês podem até rasgar a Bíblia, mas contra as minhas orações vocês não podem fazer nada. E todos os que estavam ali comigo ali, os dois,
hoje estão servindo ao Senhor, diáconos, pastores, missionários. Isso não estava dentro aqui da programação, mas não desista dos seus filhos. Não desista dos seus filhos. Não desista deles, querido. Talvez as suas palavras hoje eles não estão escutando mais, mas eu quero te dizer uma coisa: ore ao Senhor. Não são as nossas palavras que vão convencer as pessoas, mas o Espírito Santo de Deus. Eu fui alcançado numa favela, queridos, num baile funk de favela. Eu tive uma experiência que não foi ninguém lá para me falar de Jesus. O próprio Espírito Santo convenceu o meu coração. Isso aí há mais de 20 anos atrás. E desde então, eu sou tão grato ao Senhor, que eu falei: Jesus, me leva para os lugares mais escuros do mundo, que eu quero anunciar a sua palavra. Eu estava com um amigo meu, que nós éramos desde criança, né, amigos. Ele falou: Maico, você era o mais improvável entre nós. E eu continuo sendo esse cara que não tenho muitos talentos, mas eu quero te dizer uma coisa: eu escolhi ser amigo de Jesus. Eu escolhi ser obediente à voz dele. E um dia eu falei: Senhor, aonde você desejar ir, eu vou. O que você desejar falar, eu falo. A quem você desejar que eu vá e eu toque as mãos para que o Senhor faça algo, eu vou. Eu quero ser obediente à sua voz. Mas nós não podemos continuar dormindo com os nossos olhos abertos. Nós temos uma nação para poder alcançar. Nós temos uma região chamada Sul que nós precisamos alcançar. Não sei se você sabe, mas entre as 20 cidades menos evangelizadas daqui do Brasil, 9 estão aqui no Sul. Eu separei algumas delas aqui: Boa Vista do Sul, Nova Alvorada, Nova Roma do Sul, Protásio Alves, Reuvado, Santo Antônio do Palma, São Jorge, União da Serra e Vespasiano Correia. Estão entre as cidades menos evangelizadas aqui do Brasil. E todas estão aqui nesse estado onde que nós estamos. A região sul do Brasil é a região que está com o menor crescimento dos cristãos, né, protestantes. Queridos, nós temos um grande desafio. Nós temos um desafio de alcançar as nações. Nós temos um desafio de alcançar o nosso estado. Nós temos o desafio de alcançar os nossos filhos. Mas quando uma igreja compreende o propósito do Senhor, ela trabalha na sua Jerusalém, ela trabalha na Judéia e Samaria, e ela vai até os confins da terra, quando ela compreende o propósito do Pai. Existe uma música do Keith Green, que eu gosto muito, chamado Você Não Vê. Ele foi um cantor que ele foi muito conhecido lá nos Estados Unidos. O ministério dele durou pouco porque ele teve um acidente. Ele tem uma música que canta: Senhor, formoso és tua face. Eu não sei cantar, mas é essa a música. Ele foi um estouro, assim, foi um sucesso. E entre essas músicas ele cantou essa, porque ele dizia que ele estava indo em muitas igrejas e ele entendia que o Senhor precisava trazer um despertamento a elas. E um dia o Senhor deu essa canção, e a canção ela diz assim: você não vê as pessoas afundarem, quem se importa? Quem se importa se elas afogarem? Porque tanta indiferença com o mundo perdido, não feche os seus olhos
fingindo ser um cristão. Oh, me abençoe, é tudo que eu sempre ouço, e não há lágrimas, e não há dor, e nem mesmo um clamor, mas ele chora, ele sangra, ele clama, e nós só nos importamos em participar de um mover. Você não vê que isso é pecado? Ele traz as pessoas na sua porta, mas você não se importa. Você dá um sorriso e diz: pode ir em paz e Deus abençoe. E os céus então choram, pois Jesus veio a ti e você o abandonou. Se renda, se entregue, não resista ao chamado. Olha a miséria, ouça o clamor, porque não obedecei. Deus te chama e é você, mas como Jonas você foge. Deus te ordenou a pregar, mas você só guarda para você. O mundo está dormindo em meio às trevas. A igreja precisa lutar, não pode dormir em meio à luz. Nós não podemos ser tão morno depois de receber tanto. Jesus ressuscitou dentre os mortos. Levante-se da sua cama. Jesus ressuscitou dentre os mortos. Vamos, levante-se da sua cama. Nós não podemos ser tão morno e não nos importar com os perdidos. Não feche os seus olhos fingindo ser um cristão. O Senhor está nos chamando para uma responsabilidade maior. O Senhor está nos chamando para sair do campo da teoria. Eu tenho o privilégio de, durante a vida, sempre estive no campo, mas também eu pude frequentar a academia. Eu estou com mestrado, né, trancado agora. Mas sabe, entre a teoria e a prática, existe um lugar muito confortável. Nós sabemos o que fazer, aprendemos o que fazer todos os domingos, nas nossas células. Nós ouvimos aquilo que tem que fazer, mas quando precisa fazer, parece que existe uma barreira. Não é assim? A gente vê uma pessoa enferma, Jesus disse: vá lá e cura os enfermos. É o que a palavra diz. Você está autorizado no nome de Jesus para pregar o evangelho, para expulsar os demônios e para curar as pessoas. É isso que a palavra diz. Mas às vezes quando a gente vê alguém, por exemplo, no trabalho, quando a gente vê alguém triste, quando a gente vê alguém que não tem esperança, está ali sofrendo, morrendo, às vezes parece que tem uma barreira que nos impede, e nem sempre é um medo. Talvez puxa, será que ele vai aceitar? Será que ele vai me ouvir? Queridos, tinha um pregador antigo que dizia que o mundo está doente em fase terminal. E ele diz que nós, a igreja do Senhor, nós temos o remédio para curar as nações. Mas infelizmente, esse remédio está guardado nos nossos armários. Nós temos Jesus que pode mudar a vida de qualquer um. Nós temos o Cristo que precisa ser anunciado, a esperança para aquele que não tem esperança, o amor para aquele que não tem amor, a graça para aqueles que não têm a graça, a cura para aqueles que não têm a cura. Entre a teoria e a prática existe um lugar confortável. Eu costumo dizer que entre a teoria e a prática existe uma poltrona bem confortável, com uma TV de 70 polegadas, o Netflix ligado e um balde aqui de pipoca. Nós sabemos o que fazer, mas quando nós falamos sobre nos engajar na obra de Deus, sempre tem algo que vai nos atrair para as nossas próprias paixões. Eu não sou contra o Guaraná, não sou contra a pipoca, eu gosto, assistir um filme, eu gosto. Não é contra isso.
Mas sempre quando nós falamos de nos engajarmos na obra do Pai, sair do campo da teoria e ir para o campo da prática, isso sempre vai concorrer com os nossos interesses. Isso sempre vai concorrer com as nossas paixões. Porque para a comunhão a gente sempre está pronto, para o churrasco a gente sempre está pronto. Isso é muito bom, isso é prazeroso, é bom estarmos unidos e juntos. Mas parece que quando é para a obra do Senhor, existe sempre uma barreira, existe sempre uma dificuldade. A igreja brasileira ainda está investindo muito pouco em missões. Até os últimos dados, é R$1,70 por cada cristão brasileiro por ano, para missões aqui no Brasil. Missões fora do Brasil, 0,38 centavos por cristão brasileiro investidos na obra missionária. Sabe o que o Senhor está dizendo hoje? Desperta, ó tu que dormes. Meus queridos, eu acho que uma das piores coisas que podemos viver na nossa vida é a autossabotação. Porque nós desejamos o retorno do Senhor Jesus, amém? Nós desejamos que Jesus venha. Mas a pergunta é, por que nós desejamos que Jesus ele venha? Alguns é para que não venha precisar pagar mais o boleto na segunda-feira. Alguns outros é para que não venha mais sofrer. Mas o maior desejo que nós precisamos ter para o retorno de Jesus é ver Cristo glorificado nas nações da terra. Mateus 24:14 diz: e será pregado o evangelho do reino e testemunho a todas as nações, então virá o fim. Mateus 24, no contexto todo, ali vai contar muitas coisas, ali vai anunciar os sinais preliminares para o tempo do fim. De todos aqueles sinais, o único que não se cumpriu ainda é o evangelho do reino sendo pregado em testemunho a todas as nações. Então, se eu desejo que Jesus venha, eu preciso estar engajado nessa obra de fazê-lo conhecido em todas as nações. Senão não faz sentido. Senão não faz sentido eu desejar que o esposo venha. Mas se eu não estou me preparando, se eu não estou me adornando, se eu não estou tirando todas as capas, se eu não estou tirando de mim todas as mentiras, se eu não estou tirando de mim tudo aquilo que me afasta dele, esse encontro não vai acontecer. Mas Jesus, ele disse que o evangelho do reino, ele será pregado em testemunho a todas as nações. Então, entre o tempo que nós estamos hoje, até o tempo que vai acontecer isso, é necessário engajamento. Michael, falta muito para Jesus ele voltar ainda? Eu não sei. Mas de uma coisa eu sei: quanto mais anunciarmos o evangelho do reino de Deus, mais nós estamos provocando a vinda dele. No Brasil hoje nós temos desafios e precisamos abrir os nossos olhos. No Brasil hoje, por exemplo, no Nordeste brasileiro, nós temos 6.000 comunidades sertanejas sem nenhuma igreja. 6.000 comunidades no sertão sem nenhum missionário. 6.000 comunidades que não têm o privilégio de uma vez no domingo, uma vez ao mês, um domingo de manhã ou durante a noite, participar da ceia do Senhor. Existem 2.000 comunidades quilombolas no Brasil sem nenhuma igreja, sem nenhum missionário, sem nenhum irmão para anunciar as boas novas do reino de Deus.
Existem 109 etnias indígenas, sem nenhum missionário entre eles, e dessas 109, 96 não tem nem a Bíblia na sua própria língua ainda. Nós temos quase 1 milhão de ciganos aqui no Brasil. Os ciganos, eles são divididos em 3 etnias aqui no Brasil. E no somatório dá 1 milhão de pessoas em média. Existem hoje só 12 grupos evangelizando entre eles. Não tem tem pouquíssimos missionários entre eles. Nós temos os ribeirinhos, aonde estima-se que mais de 10 mil comunidades ribeirinhas. Não tem nenhum missionário, nenhuma igreja entre eles. E a pergunta que o Senhor está nos fazendo hoje é: quem irá despertar para essa obra? Quem vai abrir os seus olhos para essa obra? Eu sei que eu estou falando para uma igreja engajada. Isso é muito bom, mas eu quero te dar uma boa notícia: existe muito mais. O Senhor vai alargar as tendas, querido. O Senhor vai alargar as nossas tendas. O Senhor vai nos dar novos veículos, à medida em que Ele vê em nós o coração disponível. Esses dias um jovem me perguntou: pastor, como que faz esse negócio? E como é que a gente pode participar de missão? E como é que vocês vivem? O que vocês comem? Eu falei da mesma coisa que Jesus ele comia. Você lembra de João capítulo 4? Quando Jesus disse: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai e completar a sua obra. E não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a colheita? Ergam os vossos olhos, os campos estão brancos, estão preparados para a colheita. Meus queridos, o mundo está preparado para receber o Evangelho. Os sertanejos estão preparados. A minha esposa está de prova. Não teve uma casa sequer que a gente pisou no sertão que não puxaram uma cadeira, ofereceram um café e perguntaram: o que vocês estão fazendo aqui? É tudo que o missionário precisa: um café, um banco e uma pergunta dessa. E eu lembro que quando estávamos ainda em Cabo Frio, a gente pastoreava uma igreja em Cabo Frio, Rio de Janeiro. Eu lembro que eu falei para um amigo meu, pastor, eu falei: cara, eu vou para o sertão. Ele falou: vocês estão loucos? Lugar de gente idólatra, lugar de pobreza, lugar de miséria, o que vocês vão fazer lá? E minha esposa sabe que tudo que a gente tinha era tudo que a gente precisava, que era a palavra do Senhor. Então a gente pegou nosso carro e fomos lá para o sertão. Estamos completando 10 anos agora, né, Vívia? Trabalhando no Nordeste, concluindo um ciclo. Eu lembro que quando eu estava no carro, eu falei com ela: Vívia, a gente vai ficar 10 anos. Ela: você está louco? 10 anos? Michael, vamos embora pensar em 2 anos. A minha esposa é assim. Eu falo: não, a gente vai ficar 10 anos. E de fato aconteceu. Estamos completando 10 anos e não teve uma casa sequer que fechou as portas. Para que eu não possa dizer algo diferente, teve uma que depois de um tempo fechou a comunidade. Um povoado chamado Pacu. Eles fecharam a comunidade e falaram assim: a gente não quer que vocês venham aqui mais. Aí chegou um pastor de São Paulo e falou assim: nós queremos plantar uma igreja aí no Nordeste. A gente: vem, fica aqui. Aonde? Pão de Açúcar, uma cidade aqui do lado. Aí a gente falou: cara, tem um povoado em Pão de Açúcar que é muito bom para poder trabalhar. Qual? Pacu. Aonde que rejeitaram a gente? Meus queridos, há 2 meses atrás inauguraram o templo
na comunidade, do Pacu, para a glória de Deus. O Senhor é bom. O mundo, gravem isso, o mundo está mais preparado para receber o Evangelho do que nós a falar o Evangelho. Sabe aquela pessoa que está com o coração duro? Não existe coração duro que não possa ser quebrado pelo Espírito Santo de Deus. Não há ninguém que não possa ter o coração transformado. Existem tantas pessoas que ainda necessitam, a comunidade surda, por exemplo, do Brasil, aonde menos de 3% professam a fé em Cristo Jesus. Quem são aqueles que vão aprender a língua brasileira de sinais para anunciar o Evangelho a eles? Quem são esses? Quem são aqueles que vão se levantar para os segmentos menos alcançados aqui do Brasil? Quem são aqueles que vão se levantar e vão se importar com as nações vizinhas? Argentina, Uruguai. Uruguai, talvez um dos céus mais fechados que existe aqui na América Latina. Quem vai para aquele lugar levantar um altar de adoração àquele que é santo, para dissipar todas as trevas e quebrar todas as barreiras e anunciar o Evangelho verdadeiro do reino. Mateus, capítulo 9. Mateus, capítulo 9, versículo 35, diz assim: E Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de enfermidade e moléstias entre o povo. E vendo as multidões, ele teve grande compaixão delas, porque estavam desgarradas e cansadas como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos discípulos: a ceifa é realmente grande, mas poucos são os obreiros. Rogai, pois, ao Senhor da ceifa que mande obreiros para a sua colheita. Meus irmãos, eu disse aqui que grandes são os desafios. Quando nós olhamos à nossa volta, aqui na nossa cidade, nas cidades vizinhas, quando a gente vê durante as festas aqui, quando a gente vê os desafios que são, quando a gente olha para a nossa nação, para as nações vizinhas e para as nações da terra, é muita coisa. A seara realmente é grande, é muito grande, a gente se sente pequeno diante disso. Mas o Senhor está nos chamando para nos engajar nisso. E além de estarmos engajados, Ele está nos chamando para sermos um intercessor, para orar e clamar para que o Pai envie mais trabalhadores. Para que o Pai envie mais trabalhadores, aqueles que realmente vão colocar a mão nessa obra. Alguns de nós terão que ir para outros lugares e outros vão ter que continuar aqui, amém. Peso para quem tem que ter peso. Alguns realmente nós vamos ter que chamar aqui na frente, colocar as mãos e despedir, assim como já aconteceu aqui. Outros, os que ficarem aqui não estão isentos de uma responsabilidade, muito pelo contrário. Enquanto alguns vão para fazer lá, a gente fica e faz aqui. Mas a obra do Senhor precisa ser completa em toda a terra. Talvez a nossa oração nesses dias precisa ser: Senhor, desperta-nos. Senhor, aviva-nos. Aviva a sua obra nesse lugar. Aviva a sua obra no meu coração. Avivamento não é emocionalismo. Avivamento não é uma fuga, não é uma novidade, não é curtida nas redes sociais.
Avivamento é volta para Deus, é santidade, é orações fervorosas, é amor à palavra, é a evangelização regada de lágrimas. É quando o fogo de Deus cai sobre o altar e os pecadores caem de joelho arrependidos. E quando a igreja pede esse fogo, os pecadores perecem. Por isso que é necessário que se levante nesse tempo filhos obedientes à voz de Deus, que não vão mais colocar barreiras diante da voz de Deus, mas tudo aquilo que o Senhor está nos mandando, nós faremos. Onde o Cordeiro desejar ser revelado, nós vamos revelar. A quem Ele quiser ser anunciado, nós não vamos mais criar barreiras. Não vamos mais dizer, nós não temos dinheiro, nós não temos condição, a gente não tem saúde, a gente não vai ficar criando barreiras, porque o Deus que nos chama, Ele é fiel para nos capacitar, para nos levar, para nos trazer de onde for. Ele é capaz de fazer isso, queridos. Queria chamar os irmãos do louvor, eu já estou terminando. Eu quero fechar com uma história. No século 17, um grupo de alguns irmãos refugiados, eles foram para a Alemanha, uma cidade chamada Reinhold. Esses irmãos, então, eles ficaram numa comunidade e começaram ali a ver de que maneira eles iriam sobreviver ali. E dentro de uma família, tinha uma menina de 15 anos. Essa menina, então, ela disse: eu talvez não sei muito o que fazer para poder ajudar o povo, mas uma coisa eu aprendi: orar ao Senhor. Então ela foi para um sítio vizinho ao sítio onde estavam eles. Então ela achou uma capela, uma igrejinha queimada, e ela entrou ali e começou a clamar o Senhor. Ela começou a orar ao Senhor, dizendo: Senhor, aviva o meu coração, aviva a minha terra, aviva a minha nação, aviva o meu povo. E ela começou a orar 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas orando ali. E a presença do Senhor foi manifesta ali naquele lugar. Uma menina de 15 anos. Os pais ficaram bastante preocupados, porque ela já estava ali naquela capela orando há bastante tempo. E os pais então foram para poder encontrar ela. Quando chegaram ali naquela capela, a presença de Deus era tão forte, mas tão forte, que eles se ajoelharam e começaram a clamar: Senhor, aviva o meu coração, aviva a minha terra, aviva a minha nação, aviva o meu povo. E começaram a clamar diante do Senhor. Meus queridos, naquele dia ali começou as orações, e elas duraram durante 100 anos. A igreja de um povo chamado morávios, os moravianos, eles ficaram orando diante do Senhor 100 anos, a igreja não fechava, era 100 anos, todos os dias, 24 horas, eles estavam clamando diante de Deus: aviva o meu coração, aviva a minha terra, aviva a minha nação, aviva o meu povo. E sabe o que aconteceu? Deus sempre responde às nossas orações. Os morávios viveram um grande avivamento. Além de se tornar o maior polo moveleiro de toda a Europa, eles se tornaram o maior movimento missionário de todos os tempos. Os morávios enviaram para o mundo todo, pastor, enviaram mais missionários para o mundo todo do que todas as igrejas juntas naquela mesma época. Imagina só o Ministério Ágape enviando mais missionários para o mundo do que todo esse estado junto. Não é sobre uma desculpa, não é sobre uma disputa, é sobre obediência. E sabe o que aconteceu? Como é que começou esse movimento? O
missionário indiano, ele foi nessa mesma igreja pregar. E ele começou a falar sobre desafios missionários. E entre eles, tinha uma ilha lá na Índia, sem nenhum missionário, não tinha ninguém para poder pregar a palavra lá. Mas para ser missionário lá naquela ilha, eles tinham que se vender como um daqueles escravos. E o contrato a qual eles tinham que fazer não era de 5 anos de trabalho. Era um contrato vitalício, ou seja, para ser missionário lá naquela tribo ou aldeia, lá naquela ilha, eles tinham que assinar um contrato vendendo a sua própria vida e se tornar escravo para ter oportunidade para poder pregar o evangelho. E aquele pregador, no final do culto, ele perguntou: quem aqui deseja ir? Quem é que deseja ir para poder anunciar o evangelho lá para aquele povo? E 2 jovens, um de 19 e um de 21 anos, levantaram as mãos e falaram: eu quero ir. E o pregador disse: não, mas vocês compreenderam, vocês precisam vender a vida. Sim, a gente compreendeu, a gente vai vender as vidas. Então eles aceitaram o desafio. Então chegou o dia da partida deles. O navio atracou no mar ali, e eles tinham que ir para poder seguir a viagem, o navio que veio buscar os escravos. Então eles subiram no navio, a proa do navio, e alguns irmãos começaram a perguntar: mas por que vocês estão indo? Para que vocês estão indo? Não tem necessidade, por que vocês vão? E um daqueles jovens, ele gritou em alta voz, dizendo: para que o Cordeiro receba a recompensa do seu sofrimento, para que o Cordeiro receba através de mim, através da nossa igreja local, a recompensa do seu sofrimento. E sabe o que aconteceu naquele dia? Houve um grande estopim da parte de Deus. A igreja começou a se envolver na obra e começaram a lançar missionário para várias nações. Inclusive o maior evangelista, um dos maiores de todos os tempos, chamado John Wesley, ele foi tocado por alguns morávios que estavam em um navio trabalhando. Até hoje, muitas ações missionárias, agências missionárias têm esse movimento como uma grande inspiração. Meus irmãos, vale a pena obedecer, vale a pena levantar da nossa cama e dizer: sim, Senhor, eu não fui alcançado à toa, usa a minha vida, eu não sei como. Talvez o Senhor, Ele vai usar você para que você seja um grande cooperador para que tudo isso aconteça. Talvez o Senhor, Ele vai te levantar para você ser um grande intercessor, mas isso não te isenta de você ser um grande anunciador. Talvez alguns de nós aqui, por exemplo, os empresários, eles vão entrar em lugar aonde a gente não pode entrar. Vocês vão encontrar com pessoas que talvez eu não consiga encontrar. Porque quando a gente fala de levar o evangelho, é para todos aqueles que estão com corações escuros. E os corações escuros não estão somente lá nos sertões, mas talvez nos grandes alfaviles. Mas de uma coisa eu tenho certeza: o Senhor está levantando uma igreja que está com seus olhos erguidos, está vendo os campos brancos e vai se engajar na obra a qual o Senhor tem nos confiado. Se o Senhor hoje, Ele pudesse perguntar entre nós: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Se o Senhor te falasse hoje isso de uma forma pessoal, como um despertador tocando, quem de nós poderia talvez falar: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim,
Eis-me aqui, Senhor, eis aqui a minha casa, eis aqui a minha família. Qual de nós poderá talvez chegar para os nossos pastores e falar: pastor, conta comigo, pastor, talvez eu não vou entrar na van e com vocês para lá, mas conta comigo. Amanhã eu vou trazer a caçulinha, é caçulinha? Conta comigo, pastor, os meus joelhos estarão indo juntos. Conta comigo, pastor, a obra vai ser aonde agora? No sertão? Vamos lá, estamos juntos. Vamos. Vai ser aqui em Xangri-Lá? Vamos. Vai ser aqui na cidade vizinha? Vamos. O Senhor está chamando a cada um de nós para nos engajarmos naquilo que Ele está fazendo. É por isso que Ele começou nos dizendo aqui nessa mensagem: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Queria te convidar a ficar de pé no nome de Jesus. Queria te convidar a fechar os olhos, se você pode. Eu sei que aqui entre nós, muitos já receberam palavras do Senhor para esse engajamento. Muitos aqui receberam projetos. Muitos aqui já tiveram visões, tiveram sonhos. Muitos aqui já foram despertados através da palavra, lendo no quarto. E disse: não, isso é coisa da minha cabeça. Eu oro como profeta, como ele mesmo disse: Senhor, traz à memória aquilo que nos dá esperança. Tudo aquilo que Deus nos deu é para essa vida, é para gastar nessa vida. Talvez é tempo de dizer: Senhor, eu quero gastar a minha vida. Queridos, não importa a idade. Ao chegar no final da nossa vida, o suspiro vai ser de satisfação. Senhor, eu te servi. Senhor, eu combati o bom combate. Senhor, eu combati, sabe, Senhor, eu me coloquei à disposição, eu coloquei o meu coração, eu coloquei, Senhor, a minha vida, as minhas finanças, Senhor, a minha família nisso. Eu combati o bom combate. E, Senhor, por isso eu vou encerrar a minha carreira, porque eu fui fiel a tudo aquilo que o Senhor disse. Mas, Senhor, eu vou guardar a minha fé, aquilo que eu tenho de mais precioso, aquilo que eu tenho de mais íngreme na minha vida, Senhor. Eu desejo guardar a minha fé. Queridos, é tempo de tirar os projetos engavetados. É tempo de tirar as promessas que estão guardadas lá, que você nunca esqueceu, porque o próprio Senhor Ele não deixou você esquecer. Talvez porque o Senhor esperou o tempo para que você estivesse numa família que realmente acredita que o Senhor pode mudar e transformar as nações. Desperta, desperta. O despertador do Senhor está tocando nesse tempo e nessa noite. Desperta, desperta, desperta. Quem há de ir por nós? A quem enviarei? Sabe, se o Senhor está falando com você hoje à noite, eu quero te chamar aqui na frente, nós vamos orar por você.
Sabe, não tenha medo sobre isso, mas é tempo de levantarmos e assumirmos responsabilidades. Então, se o Senhor está te falando, está te chamando para um engajamento, seja aqui em Xangri-Lá ou seja em qualquer lugar, mas vem aqui na frente, responda aquilo que o Senhor está falando. Se o Senhor falou com você hoje à noite, vem aqui na frente. Vem aqui na frente. O Senhor, Ele está despertando os nossos corações. Não vos faltará palavras, não vos faltará o fogo de Deus, não vos faltará o Espírito, não vos faltará recursos, porque todos os recursos estão dentro do propósito. Não vos faltará fé, não vos faltará o amor. Ainda que tudo vai conspirar contra isso, não vai te faltar alegria na jornada, irmãos. Não vai te faltar alegria na jornada. Ainda que vocês vão passar por muitos vales de sofrimento, como diz o salmista, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo, e a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda, e certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do meu Senhor por longos dias. O Senhor está levantando um povo, irmãos. O Senhor está levantando um grande exército, homens e mulheres que vão amar a tua palavra, homens e mulheres que vão amar o reino de Deus e a sua justiça, homens e mulheres que vão amar a causa do Senhor, homens e mulheres que vão obedecer como Jesus obedeceu, homens e mulheres que vão dar tudo o que tem pela causa do Cordeiro, homens e mulheres que estão anunciando, que vão provocar a vinda do Senhor. É por isso que nessa noite nós podemos orar dizendo: Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, eis-nos aqui. Maranata, eis-me aqui, Senhor. Eu estou aqui para anunciar o teu nome. Eu estou aqui para anunciar o teu nome. Eu estou aqui para fazer o teu evangelho conhecido às nações. Eu estou aqui, Senhor, para suportar aqueles que vão. Eu estou aqui, Senhor, para orar por aqueles que vão. Eu estou aqui para fazer Jesus conhecido aqui nessa cidade. Eu estou aqui, Senhor, para o que o Senhor desejar. Permita com que o Senhor ele venha trabalhar dentro de vocês, irmãos. Permita com que o Espírito de Deus venha mover o coração de vocês em verdade, em santidade, em amor. E permita novamente que as lágrimas venham surgir dos seus olhos, de amor por Ele, de amor pela presença dEle, de amor pela causa dEle.